Olá, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. E o nosso bom Deus tem nos abençoado e mais um dia nós estamos aqui, vivos, com saúde e com todas as misericórdias do Senhor nosso Deus. Nessa manhã, dia dos pais, não poderia deixar de falar um pouco sobre os pais. Um grande abraço para todos os meus amigos e irmãos que têm nos assistido e agora no novo canal. Peço a você que compartilhe, que se inscreva, que deixe o seu like aí para que a gente possa crescer novamente como a gente estava no outro canal, né? Eu tenho certeza que juntos nós seremos fortes. Joia? Pois muito bem, Dia dos Pais. O que é que nós, como pais, temos a comemorar e o que é que nós temos a lamentar? Pois bem, em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, diz assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão das trevas com a luz? Que harmonia entre Cristo e o maligno? E que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos, filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, hoje em dia, os pais, eu vejo que talvez uma das grandes preocupações dos pais é dar algo para os seus filhos, deixar aí um bem material, dar uma bicicleta, dar brinquedos, dar a roupinha lá do Super-Homem, do Homem-Aranha. Não é nenhum pecado isso, até muito pelo contrário, você satisfaz um desejo da criança e toda criança vai ali brincar. O que não está correto, meus queridos, é os pais abrirem mão de educar os seus filhos. E esse texto de 2 Coríntios, ele mostra que as obrigações de um pai deve aconselhar seus filhos a não se misturar com as coisas do mundo. Um pai deve estar orientando os seus filhos, dizendo para eles que eles são filhos do Deus, o Pai de todos os pais, e que eles não podem fazer essa conexão entre as trevas e a luz, entre os filhos de Deus e os filhos de Belial ou os filhos do maligno. Está faltando hoje aos pais essa característica, e por uma única razão talvez, porque talvez os próprios pais não tenham conhecido o Senhor, não tenham tido tempo para serem educados na palavra do Senhor. E aí fica difícil realmente os pais estar orientando seus filhos. Mas é obrigação dos pais. Provérbios 1 vai falar sobre isso, que o pai deve estar orientando, que os filhos não deixem a orientação dos pais. Os pais têm essa obrigação, é lei. Deus fala a Moisés que era para os pais inculcar a lei de Deus, a lei do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, era para inculcar essa lei nos corações dos seus filhos e nos filhos de seus filhos. É uma obrigação serena. Levanta-se uma geração hoje que não conhece o Senhor, porque às vezes os pais estão sendo omissos nessas obrigações. É uma coisa a se lamentar, é uma coisa para a gente refletir nesse Dia dos Pais,
O que há de comemorar? Quantos pais hoje talvez não estejam enterrando seus filhos com seus 17, 18, com seus 20 anos de idade? Quantos pais não perderam seus filhos para as drogas, suas filhas para a prostituição, porque talvez faltou um dia sentar e ensinar a lei do Senhor, que é santa e perfeita? Há de se lamentar nesse dia dos pais. Quantos filhos estão matando seus pais? E não matando com um tiro, uma facada, mas matando com sentimentos. Não ouvem seus pais, não dão crédito ao que seus pais falam, não têm dado ouvidos. Há de se lamentar também, e é para se lamentar também. Talvez nesse século XXI há muito mais a se lamentar do que comemorar. Eu não sou pessimista, apenas realista. Eu, como pai de 5 filhos, 5 abençoados filhos, eu sei quão árduo é ser um pai. A preocupação com os alimentos, com o vestuário, com a saúde, com o bem-estar. Quando crescem, a gente pensa que vai acabar aquelas responsabilidades, mas aumenta porque começa a sair e você começa a pensar com quem está, o que está fazendo. É uma palavra eterna, a palavra Pai. Pai verdadeiro, educa seu filho, mostra para ele isso que está em 2 Coríntios 6, 14 a 22, a 18, mostrando para ele que ele não pode ter essa conexão, essa ligação, essa comunhão com as coisas do mundo. Não tem como, não há efeito benéfico nessa conexão. Um pai, quando assim age, orientando os seus filhos, é porque é um pai que ama, como diz o Salmo 103, versículo 13. Assim como um pai ama seu filho, né? Diz lá o Salmo 103, olha o que diz aqui, vamos estar lendo. Salmo 103 diz assim, versículo 13, diz: como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Um pai aqui está sendo comparado com as misericórdias e as bênçãos do Senhor que ama. Um pai deve amar o seu filho incondicionalmente. A gente vê, às vezes, comemorar muito mais o Dia das Mães do que o Dia dos Pais. Mas no hebraico e na cultura hebraica, judaica, o pai era o primeiro da casa, era o primeiro a estar ensinando o seu filho. Eles estavam ali, em termos de ensinamento e de educação, eram os pais homens, porque o hebraico separa pais. Nós aqui no Ocidente falamos pais, aí nós incluímos pai e mãe. O hebraico, quando fala pais, fala somente de homens. Os pais eram responsáveis pela educação religiosa, pela educação moral dos seus filhos, porque os amava. Era uma demonstração de amor. E os pais precisam hoje estar demonstrando esse mesmo afeto, esse mesmo carinho, esse mesmo amor nos ensinamentos dos caminhos do Senhor. Salmo 119, versículo 105. Ensina o teu filho, aliás, né? Estou aqui equivocado, né? O mesmo provérbio vai dizer: ensina teu filho no caminho em que deve andar, que ainda quando for velho jamais se desviará dele. E o Salmo 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ora, o jovem, a criança, seu filho só vai entender que a palavra de Deus é luz para o caminho dele quando você o aconselhar, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, que nós vemos, que não há comunhão das trevas com a luz. E aí sim seu filho vai entender
que ele não pode estar servindo aos dois senhores, estar servindo, querendo servir a Deus e querendo servir ao mundo. Ele sim, então, terá a lâmpada para os seus pés e luz para o caminho dele, quando você, pai, ensinar o seu filho no caminho em que deve andar. Um pai, ele também perdoa, como o filho pródigo. Lucas 15, os versos 22 a 24, quando aquele filho retorna, o pai se enche de alegria, manda trazer vestes festivais, coloca seu filho e diz: meu filho estava perdido, eu o encontrei. Meu filho estava distante e eu o achei. Deus é assim conosco como bom pai. Ele saiu a nos procurar e nos encontrou. E quando há esse encontro, que nós estávamos perdidos e agora voltamos para o Pai, o Senhor nos encontra, nos abraça e nos veste de novas vestes para a glória dele, para entrarmos no seu reino, para fazer agora a maior festa, a festa do retorno, para os braços de Deus, o nosso Pai, o Pai maior. Então um pai perdoa, um pai ama, um pai ensina e aconselha os seus filhos. Então veja bem, a importância do pai, o pai ser exemplo, no aconselhamento, no amor e no perdão. Tempos difíceis nós vivemos dessas palavras, aconselhar, amar e perdoar. Muito difícil hoje. Não há mais aquela comunhão e intimidade. Um pai, um bom pai, não provoca a ira a seus filhos. Efésios 6, verso 4, está dizendo: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. E talvez os pais pensam que provocar a ira ao filho é porque somente bate, pega a vara e para o educar, ou então fica pegando no pé, não é? Corrigindo. Não. A falta daquilo que está em 2 Coríntios 6, o aconselhamento, aquilo que está em Provérbios 1, a falta do filho sentir, a falta que o filho sente do aconselhamento do pai, a falta do amor e a falta do perdão provoca a ira aos filhos também. Provoca a ira aos filhos. A falta desse interagimento, dessa correção, sim, faz falta. Mas o exagero também faz com que o filho se ire e peque contra seu pai. Não provoqueis vossos filhos a ira, por omissão, não ensinando, não corrigindo, ou por exacerbação, né? Por exageros, né? Provocando seu filho a ira. Ame o seu filho, eduque seu filho, corrija, aconselha, ame e perdoa. São as palavras de Deus para as nossas vidas como pais. Nesse dia dos pais, voltemos ao bom siso, voltemos aos bons tempos, aonde os pais exerciam seu papel de pai e não abriam mão disso. Educavam seus filhos, ainda que eles se desviassem e não dessem ouvidos, mas educavam seus filhos. Não terceirizava a educação. Que você, pai, nesse dia, saiba que você também é filho, e é filho do Deus vivente. Aquilo que nós oramos na oração do Pai Nosso que estás no céu. Esse Pai, um dia vai cobrar de você como filho. O que é que você fez com os netos dele, né? Com seus filhos. Ele vai cobrar isso de nós. Ele vai cobrar isso de você. A herança do Senhor são os filhos, diz o Salmo 127. E nós devemos cuidar bem dos nossos filhos, amá-los, perdoá-los, aconselhá-los, para que eles sejam entregues ao seu verdadeiro dono, que é o Pai Celestial, com boa índole, com bom caráter, e que
possam estar na presença do Senhor. Que você tenha um feliz Dia dos Pais. E parabéns, Deus, pelo seu dia, o nosso Pai maior. Obrigado por nos fazer filhos do Senhor, como diz João 1,12. Mas aos que creem, foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso nós temos conosco. Parabéns para você, Pai. Parabéns para Deus, o nosso Pai maior. E que Ele seja o exemplo nosso aqui nessa terra. Que Deus possa te abençoar. Que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida e da sua família, hoje e para todo sempre. Amém e amém.